Fala rapaziada, passando rapidinho pra falar aqui com vocês. É o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Falta muito pouco pra gente chegar aos 90 mil inscritos. Então corre aqui embaixo, se inscreva e corre também pra ficar ligado no vídeo, que tem muita informação importante. Vasco meteu de 5 hoje no amistoso contra o Tupi. Corre lá pra dar uma olhada e corre aqui também pra se inscrever. Valeu, fui! Finalmente eu consigo vir aqui e falar que o Vasco ganhou, ou aliás, goleou o simples Tupi. Tudo bem, inclusive com o time reserva, mas já te adianto aqui, Galarza marcou 3 e Rauan Cruz, Rauan Seco, como você preferir falar, o novo reforço do Vasco já chegou também, guardando o seu. A gente vai falar sobre isso, trazer todas as novidades, tudo que aconteceu nessa tarde agitada dentro do Vasco da Gama. Inclusive já tem novo amistoso marcado para esse próximo sábado contra adversário aqui do Rio de Janeiro. Falaremos também sobre empréstimo de um zagueiro aqui do Gigante da Colina para um clube do futebol goiano e muitas outras informações. A barca ainda não acabou e assim como hoje tivemos mais uma saída, a expectativa é que até o dia 20 mais jogadores saiam do Gigante da Colina. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de a gente informar tudo o que aconteceu no Vasco a você, torcedor vascaíno, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, canal do torcedor vascaíno. Se você está aí do outro lado e ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde tem a palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha ser um inscrito do canal do Gigante Vasco. Falta muito pouco para a gente chegar aos 90 mil inscritos, então conto aí com a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, assim como eu já te pedi lá no início do vídeo. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação desse vídeo. E não esqueça de aqui embaixo deixar nos comentários se você tá na expectativa pro restante da temporada. Tranquilo? E é claro, já te adianto também, a nossa parceria com a Hip Store está de volta. Se você tá gostando dessas camisas, ó, essa aqui que eu tô vestindo, que é a camisa número 1 de jogo, aquela lá de trás que é sem patrocínio, essa é toda patrocinada, ó, aquela é sem, que é a número 2 também de jogo, e essa daqui que é o terceiro uniforme de jogo também cheio de patrocínio, tudo isso você vai encontrar lá na Hip Store, link aqui na descrição, e também a gente vai voltar a publicar nas nossas outras redes sobre essa grande marca aí que patrocina o canal do Gigante Vasco. Vista bem, vista Hip Store, tranquilo? Muita promoção, muita coisa boa pra vocês lá na loja. Mas vambora, né, rapaziada? Sem muita enrolação, cheio de camisa do Vascão aqui no nosso cenário. Quero começar falando com vocês sobre o que aconteceu nessa tarde de hoje, mas antes de falar sobre o amistoso, né, entre Vasco da Gama e Tupi que aconteceu no CT Moacir Barbosa, eu quero falar primeiramente sobre janela de transferência e praticamente confirmar uma informação, pois hoje à meia-noite a janela de transferência para o futebol internacional estará fechada. Do que isso significa? Até hoje meia-noite é o período que o Vasco poderá contratar jogadores do mercado do futebol sul-americano que estejam em contrato atualmente com seus clubes ou jogadores do mercado do futebol internacional, da Arábia, da Europa, tanto faz. O prazo é até hoje meia-noite e, na boa, se até 6h52 o Vasco não anunciou nenhum reforço, dificilmente no restante do dia isso estará acontecendo, ou seja, está praticamente confirmado, definido, que o Vasco não trará mais nenhum nome do mercado do futebol do exterior. Agora a janela se estenderá até o dia 20 para transferências no mercado interno, ou seja, de clubes do futebol brasileiro para clubes do futebol brasileiro ou de jogadores que estejam livres no mercado para o Vasco da Gama. Tranquilo? Então, informando a vocês, janela de transferências internacional fecha hoje, segunda-feira, às 11h59. E já que estamos falando, né, sobre janela, hoje tivemos uma nova informação. Mesmo antes do prazo, se trata de uma transferência do mercado do futebol interno, ou seja, poderia acontecer até o dia 20 sem nenhum tipo de problema, mas o Vasco já correu, o Vila Nova também se interessou, e exatamente por esse motivo o zagueiro Ulisses, cria das categorias de base do Gigante da Colina, está sendo emprestado ao Vila Nova de Goiás. O jogador vai ficar disputando aí a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Vila Nova e após o término da competição ele retorna ao Vasco da Gama caso o Vila Nova não queira exercer o direito de compra que terá em contrato pelo Ulisses. O Ulisses, jogador cria das categorias de base do Gigante da Colina. O Ulisses, assim como o Miranda, assim como
o Alexander, assim como o Paulo Vitor, assim como o Lucas Santos, assim como o Laranjeiras, assim como o Thiago Reis, fez parte daquela geração de 2019 que tanto encantou o torcedor vascaíno, sendo vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tanto criou expectativas, que tanto deu esperança, né, de uma garotada de qualidade que poderia subir ao profissional e dar alegrias ao torcedor, mas também uma garotada que tanto frustrou o torcedor, porque não rendeu nada se tratando de futebol profissional. Eu, sinceramente, olhando, não lembro de nenhum jogador que deu certo com a camisa do Vasco profissionalmente, e o Ulisses é mais um de toda aquela leva que sai do futebol do Gigante da Colina sem uma grande relevância, está agora emprestado ao Vila Nova, e é claro, a gente torce para todo o sucesso do jogador, por ser um cria das categorias de base, a gente sempre faz questão de desejar sucesso aí na carreira do atleta, que ainda não, de certa forma, se desassociou completamente do Vasco, mas está emprestado e disputará uma Série B. E pelo pouco, sinceramente e honestamente, que eu conheço de futebol, eu acho que o Ulisses tem tudo para fazer uma grande Série B do Campeonato Brasileiro. O Ulisses é um jogador de muita imposição física, o Ulisses é um jogador forte, alto, bem padrãozão, Série B do Campeonato Brasileiro, então não duvidem. Olha só, eu falo isso no dia 3 de abril, numa segunda-feira, sem o início da Série B. O Ulisses, com a camisa do Vila Nova, tem tudo para se destacar na Série B do Campeonato Brasileiro, exatamente pelo perfil que ele tem de zagueiro. É um zagueiro que com a bola no pé não tem essa qualidade toda, mas tratando de jogo aéreo, se tratando de contato físico, com toda certeza o Ulisses vai se destacar muito aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Volto a repetir, a gente torce, aliás, mas aqui no Vasco não tinha mais espaço, hoje ele está atrás do Capasso, que é o titular pelo lado direito, hoje ele está atrás do Robson Bambu e hoje ele está atrás do Miranda, ou seja, o Ulisses era a quarta opção do elenco, e exatamente por esse motivo o Vasco preferiu emprestar o jogador para outro clube. Você concorda aí com o empréstimo? Ou acha que o Ulisses está à frente do Bambu, do Capasso, do Miranda? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Mas falando sobre amistoso, meus amigos, pois hoje pela parte da tarde o Vasco entrou em campo contra outra equipe de Minas Gerais. Diferente do Atlético na sexta, hoje foi a vez do Tupi, também um clube que disputou o Campeonato Mineiro nesse primeiro semestre de 2023. Diferente, do vexame que aconteceu na última sexta, hoje o Vasco venceu, e venceu até muito bem pelo placar de 5-1. E quem entrou em campo não foi o time titular, foi o time reserva. O grupo foi dividido para duas atividades. Segundo informações aí do GE, o primeiro grupo que participou por mais tempo do jogo treino diante do Atlético nessa última sexta-feira foi complementado, né, pelo Capasso e também pelo Pumita Rodrigues. Esse grupo participou de uma atividade física e tática comandada pelo técnico Maurício Barbieri, ou seja, não entrou no amistoso contra o Tupi. Trazendo aqui a limpa, formação completa. Léo Jardim, na lateral esquerda Piton, Léo, Capasso e Pumita Rodrigues, e no ataque aí, né, o mesmo setor ofensivo e setor de meio campo, Jair, Rodrigo e Andrei, Gabriel Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Esse grupo foi comandado por uma atividade técnica e também tática física pelo técnico Maurício Barbieri. Já o outro grupo realmente realizou esse amistoso contra a equipe do Tupi de Minas Gerais. Um grupo aí que começou com a escalação inicial da seguinte maneira: Ivan no gol ao invés do Léo Jardim. Engraçado, né, até falar, porque o Vasco tomou apenas um gol sem o Léo Jardim e sim com o Ivan no gol. Então Ivan, Lincoln na lateral direita, um atleta das categorias de base que é zagueiro de origem, mas acabou caindo por ali. Na zaga, Zé Vitor pelo lado esquerdo e Miranda pelo lado direito. Paulo Vitor pelo lado esquerdo, Barros sendo volante, né? Galarza e Marlon Gomes à frente, e no ataque Luco Orediano, Egnaldo e Figueiredo. Durante a partida aconteceram algumas alterações. O Paulinho, que é uma das grandes revelações, foi para a lateral direita e o Lincoln acabou indo para a zaga no lugar do Miranda. O Paulo Vitor deu lugar ao Edmar na lateral esquerda. O Zé Gabriel entrou no lugar do Cauã Barros no meio campo. O Nenê entrou no lugar do Marlon Gomes também no meio campo. E o Eric Marcos entrou no lugar do Luco Orediano, enquanto o Rauan Cruz entrou no lugar do Egnaldo, e só para finalizar, o Vinícius entrou no lugar do Figueiredo. Então a trinca ofensiva começou com Luco Orediano, Egnaldo e Figueiredo e terminou com Vinícius, Rauan Cruz e Eric Marcos. Autores dos gols vascaínos: Galarza marcou 3, Egnaldo marcou 1 e o estreante do dia, Rauan Cruz, também já no seu primeiro amistoso com a camisa Cruz Maltina, marcou um gol
contra a equipe do Tupi nessa tarde de hoje no CT Moacir Barbosa. Então uma tarde muito movimentada, só para complementar, pra gente realmente passar limpo tudo o que aconteceu. Esse grupo que a gente acabou de falar a vocês entrou em campo com o Tupi. O grupo principal tem a primeira atividade tática e física comandada pelo técnico Maurício Barbieri, mas ainda também fez um segundo trabalho físico na academia, tranquilo? Então, só para complementar tudo o que aconteceu nessa tarde bastante movimentada dentro do CT Moacir Barbosa. E, gente, ainda para complementar tudo o que rolou, porque como a gente trouxe a vocês, foi de fato uma tarde bastante movimentada, o autor do gol, o Rauan Cruz, já está aí à disposição do Gigante da Colina para o Campeonato Brasileiro. O atleta nessa tarde de hoje foi regularizado, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, bidou e já está apto para estrear com a camisa do Gigante da Colina, esse atacante que hoje é a sombra do Pedro Raul. E o Pedro Raul que abra o olho, pois o Rauan Cruz já chegou marcando gol com a camisa Cruz Maltina. E hoje teve jogo treino no CT, e fiquem ligados porque também no próximo sábado terá mais um jogo treino, dessa vez contra a Portuguesa. O jogo será realizado no CT Moacir Barbosa às 10 horas da manhã e sem transmissão, pelo menos por enquanto, da Vasco TV. Então, jogo confirmado, mais um amistoso, e para hoje, que o Vasco enfrentou o Tupi, né, que é uma equipe de Minas Gerais, uma equipe pior de fato do Atlético, o Vasco estará enfrentando dessa vez a Portuguesa, que é uma equipe, na minha opinião, mais preparada ainda do que o próprio Tupi, e até, na minha opinião, inclusive, mais preparado do que o próprio Atlético, que o Vasco enfrentou nessa última sexta-feira, então São Januário, perdão. Então é para ficar ligado, porque não será um jogo fácil, ainda mais depois da derrota que aconteceu nessa última sexta-feira para o Atlético. E já que falamos agora há pouco sobre o Rauan Cruz, né, o estreante aí do dia, que já está regularizado, ele deu uma entrevista à Vasco TV. O Rauan Cruz foi anunciado nessa última sexta, e na sexta mesma deu uma entrevista exclusiva ao canal aí da Vasco TV no YouTube. E esse vídeo, essa entrevista foi ao ar e chamou a atenção as palavras do novo atacante Cruz Maltino, onde ele deixou bem claro que vestir a camisa do Vasco, mesmo diante do momento vivido, um clube que está se reformulando, é uma honra. E outra frase que chamou muita atenção é quando o Rauan Cruz disse que acompanhou o Vasco desde pequeno. Será que tem mais um torcedor vascaíno no elenco? Veremos as cenas dos próximos capítulos. O que eu tenho para trazer a vocês agora, nesse momento, é as próprias palavras do Rauan Cruz nessa entrevista à Vasco TV, exaltando muito o Vasco da Gama e deixando bem claro que nem tenho o que falar sobre a grandeza do Vasco da Gama. Estou muito feliz em estar vestindo essa camisa tão pesada, onde passaram grandes ídolos aqui, e estar aqui no Vasco hoje para mim é uma grande honra. É um clube que eu sempre acompanhei desde pequeno. Pô, não tem nem o que falar a grandeza do Vasco, e estar vestindo essa camisa hoje para mim é uma honra. Sabe da grandeza do Vasco, sabe o peso dessa camisa, e eu logo pensei, já comecei a me imaginar vestindo essa camisa, e não tive dúvida quando surgiu a oportunidade de vir para cá. Eu nem pensei duas vezes, só estava esperando tudo se acertar, que queria muito, era um desejo meu vir aqui. E tá aqui hoje está sendo maravilhoso para mim. E aí, torcedor, empolgado com a chegada do Rauan Cruz? Será que ele toma a vaga aí do Pedro Raul no ataque Cruz Maltino? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Gente, só para finalizar aqui o vídeo, falar sobre algo que aconteceu nessa última sexta-feira. Sim, sexta-feira teve um amistoso, esse vexame, volto a repetir, para a equipe do Atlético de Minas Gerais. Porém, teve alguns fatores que surpreenderam, chamaram muito a atenção. Ou, aliás, um fator principalmente. Se trata do lateral direito Paulo Henrique. Foi a estreia do novo lateral Cruz Maltino com a ausência do Pumita. Pumita que estava servindo a seleção do Uruguai, chegou quinta-feira, não houve tempo de preparação, ele estava ainda se recuperando fisicamente da batida de amistosos que teve com a camisa celeste, e exatamente por esse motivo nem sequer foi relacionado. Paulo Henrique, então, foi relacionado para a partida e foi titular do Cruz Maltino. E mesmo diante da derrota para o Atlético, ele foi um ponto positivo. Em campo, aí, durante 90 minutos, ele não teve apenas a aprovação de nós, torcedores vascaínos, e viu muitas pessoas, de fato, elogiando o desempenho do Paulo Henrique, principalmente pelo setor ofensivo. É um lateral muito agudo, um lateral que vai realmente dar uma dimensão maior para o setor ofensivo do Vasco. Às vezes, quem sabe, pode atuar até de ponta. Mas não foi a aprovação apenas do torcedor vascaíno que chamou a atenção, mas principalmente da comissão técnica que aprovou o que o Paulo Henrique fez daquilo que foi proposto a ele nos 90 minutos da partida. Essa é a informação que a gente tem
E o Paulo Henrique, após o amistoso de sexta-feira, está sendo visto de uma maneira diferente pela comissão técnica do Maurício Barbieri. A comissão técnica gostou muito aí do desempenho e nesse momento realmente o feedback dentro do Vasco da Gama sobre a atuação do Paulo Henrique é bastante positivo. Segundo informações do departamento de futebol do Vasco, entendeu que o Paulo Henrique, o lateral direito, correspondeu bem dentro daquilo que esperavam dele. Lucas, quer dizer então que o Pumita vai ser o reserva? Não, longe disso. O Pumita é o titular absoluto ali da posição, ninguém tira a vaga do Pumita. Mas dentro daquilo que o Paulo Henrique chegou, sendo uma oportunidade de mercado, por empréstimo do Atlético Mineiro, sendo reserva, realmente a situação hoje é bastante agradável e não é um reserva à altura, mas é um reserva que com a ausência do Pumita dificilmente vai comprometer o desempenho do Vasco dentro de campo. Você também acha isso? Deixa a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira ainda. E é claro, retornaremos amanhã, às 7 horas da manhã, com a Acorda Vascão e contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.